Eu, eu entrei em 2005-2 aqui na Famecos, me formei em 2009, agosto de 2009, e até fevereiro de 2008 eu não tinha sequer estagiado, a não ser com o professor Luciano Kleckner, que me ajudou muito num período que eu tinha até dificuldade financeira. Ele me deu bolsa de pesquisa para manter regularidade na Famecos, e sempre surgia uma oportunidade de estágio aqui e ali, mas como eu era muito focado em rádio e ainda mais no esporte, eu fechei muitas portas e ao mesmo tempo eu botei aquilo como objetivo. Só que o tempo passava, eu começava a ficar meio desesperado, porque nada aparecia, eu não conseguia. E aí eu consegui uma oportunidade, uma vaga no esporte da Rádio Guaíba, em fevereiro de 2008. E não era só estágio, era já com carteira assinada. Então, o meu primeiro emprego, a minha primeira experiência profissional já foi com carteira assinada e foi onde eu queria. E lá eu comecei. E na época era um período de transição da empresa jornalística Caldas Júnior para o Grupo Record. E havia alguns problemas administrativos, principalmente no RH, no Recursos Humanos, e eu fui contratado como locutor-apresentador, até porque isso dava uma remuneração maior do que a função que eu ia exercer, que era de produtor. Só que chegou, e tudo bem, comecei e tal, só que chegou um determinado momento que a Record entrou e começou a organizar o RH e baixou um memorando dentro da empresa que as pessoas só iriam fazer a função que tinham em carteira assinada. Então, por um erro, eu fui galgado a repórter com, 6 meses de rádio. E passando à frente de outras pessoas que tinham mais tempo de casa, que tinham mais experiência no ar. E tive que ir. E fui. E fiquei como repórter até início de dezembro de 2009. E de lá eu fui para o site UOL. O UOL tinha repórteres em algumas praças do país e não tinha em Porto Alegre. E em 2009 começou um processo de seleção, porque Grêmio e Inter viviam uma ótima fase. O Inter tinha decidido a Copa do Brasil, o Grêmio estava sempre na Libertadores, o Inter tinha sido campeão do mundo, e eles não tinham ninguém aqui, e eles procuravam 3 correspondentes. E eu fui um dos selecionados, então eu saí da Rádio Guaíba direto para o UOL. E também tive que me adaptar muito, porque era totalmente diferente daquilo que eu estava fazendo na rádio e daquilo que eu quis fazer durante todo o período na faculdade, que era produção de texto, produção e edição de texto, produção de vídeo, foto, e um jornalismo online que eu não tinha tanto conhecimento assim, tanta prática assim como no rádio. E comecei em janeiro de 2010 e eu fui o último contratado dos 3. E quando nós fomos convocados para uma reunião para explicar como é que era a função e tal, como é que era o dia a dia, os outros 2 colegas tinham sido contratados antes, então eles disseram o que eles queriam fazer. Um escolheu fazer o setor do Grêmio, o dia a dia do Grêmio, o outro escolheu fazer o setor do Inter, e a mim só sobrou ser um repórter especial. Eu disse, tá, não tem problema, tudo bem. Passaram-se alguns dias e, de novo, por contingência do destino, o cara que ia fazer o Inter não podia ir para a pré-temporada, porque ele ainda não tinha se desligado do trabalho dele no Jornal do Comércio, o Daniel Cassol. E ele pediu, bom, vai lá, começa a pré-temporada do Inter, uns 3, 4 dias, e depois eu assumo, depois que eu me desligar daqui. E eu fui para Bento Gonçalves. Só que ele não conseguiu se desligar, ele não saiu, e no final do prazo que ele tinha me dado, ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos trocar definitivamente, tu fica com o Inter e eu fico como um repórter especial. Eu já estava ali, não tinha muita alternativa, né? Eu só tive que ligar para casa, pedir pro meu pai e para minha mãe me levarem umas mudas de roupa, porque eu só tinha levado 2 pares de meia, 2 camisetas, porque eu ia ficar pouco tempo lá, né? Mas e aí começou, eu fiquei, naquele ano de 2010 eu ainda dei a sorte de estar cobrindo o clube que foi campeão da Libertadores, então
eu fui enviado para Abu Dhabi para a cobertura do Mundial Interclubes. Foi a minha primeira viagem de avião, eu nunca tinha viajado de avião. E eu fiquei lá 14 dias entre Abu Dhabi e Dubai. Voltamos em 2011. O repórter queria cobrir a final da Libertadores, não pôde cobrir porque um vulcão chileno entrou em erupção, fechou os aeroportos praticamente de todo o continente. E aí, como eu estava em Porto Alegre, a final era na quarta-feira em Montevidéu, e eles me ligaram e me disseram: olha, tu tá perto, pega um ônibus e vai e faz o jogo. Chega lá e diz que o cara não pôde ir, pega a credencial dele. Aí eu fui, fiz a final em 2011 da Libertadores e fiquei como setorista do Inter durante 7 anos. E em 2014, na Copa, eu fui designado para cobrir a cidade sede de Belo Horizonte nos jogos e acompanhar as seleções que lá estavam. Então, eu fiquei em Belo Horizonte 43 dias, cobri todos os jogos no Mineirão, inclusive o fatídico 7-1, e acompanhei o dia a dia, dentro do possível, né, da Argentina, que estava na cidade do Galo, no centro de treinamento do Atlético Mineiro, o Uruguai, que estava em Sete Lagoas, e o Chile, que estava na Toca da Raposa 2, que é o CT do Cruzeiro. E quando terminou, eu já não aguentava mais ficar em Belo Horizonte, eu sabia de cor as ruas já, né, porque eu era o meu motorista, o meu fotógrafo, cinegrafista e o redator. Eu era um homem-banda. Então, acordava cedo, pegava o carro, saía, ia para um treino, chegava mais cedo que todo mundo, que eu tinha que me instalar, e saía depois de todo mundo, porque eu tinha que recolher o material. E trabalhava 3 turnos, mais algumas horas, para dar conta da produção. E nesse período eu tive a sorte de estar em alguns lugares que eu deveria estar e conseguir dar algumas notícias em primeira mão, principalmente do lado factual, do dia a dia, do internacional. E as escolhas que me trouxeram até aqui acabaram muitas vezes sendo por todo um cenário, sendo por contingência, mas olhando hoje para trás, quase 10 anos que eu me formei, acabou dando tudo certo, às vezes sem eu pensar que aquele era o melhor caminho, né? E às vezes eu olho e digo, pô, já faz 10 anos, né? Já dá pra dizer que tá ficando velho, né? Mas é isso aí.